Olá, queridos, a graça e a paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A Deus o tributo, o louvor e a gratidão, porque encerramos mais um módulo da teologia sistemática e entramos naquele que é um dos mais robustos, se não o mais importante conceito, módulo ou matéria da teologia sistemática, a saber, a escatologia bíblica. Nós iniciaremos esta aula de introdução apresentando, assim como o livro do Apocalipse nos propõe, um abrir de cortinas, apontando para os últimos dias, para o futuro, não só da igreja, bem como de toda a humanidade. Estudar escatologia é, por meio do Espírito Santo, saber que não há nada oculto, nem tampouco escondido, que não possa nos ser revelado, porque aquele que é do Espírito discerne todas as coisas e de ninguém pode ser discernido. A Igreja de Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo, não está em trevas para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Antes, somos da luz e temos a luz de Deus manifesta em nossas vidas por meio do Espírito de Deus, o castiçal, na sua sétupla ação, como espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de fortaleza, espírito de inteligência, espírito do Senhor, espírito de temor. Nós estamos prosseguindo à luz da Escritura. E eu gostaria, nessa introdução, de apresentar em pormenores o tamanho da profundidade de estudar escatologia. O termo escatologia, que é o nome dado a essa matéria, escatologia, ela, como todas as demais, é a junção de dois nomes em grego. O primeiro, eschatos, com CH, eschatos. E o outro, que vocês já estão familiarizados, logos, bendito seja Deus. Então, logo, eschatos quer dizer último ou última, e logos traz-nos o sentido de palavra, palavras, palavra, bendito seja Deus. E que também nos traz a ideia de ensinamentos, raciocínios. Então, logo, escatologia é o estudo sobre as últimas palavras, os últimos raciocínios ou as últimas profecias a respeito do fim. Isso nos faz entender que a escatologia bíblica seja talvez um dos atributos mais imprescindíveis para todo apologeta, para todo aquele que defende a legítima fé, legitimada pela palavra do Deus poderoso. Jesus o disse de forma muito clara, apontando ao futuro: ainda que os céus e a terra passem, futuro, certamente as minhas palavras não passarão. Ou que seja, o Senhor Jesus estava nos ensinando e reiterando que não há nada que irá acontecer que não tenha nos sido revelado. Então, por que temer o futuro se podemos conhecê-lo e sabê-lo? Isso nos imuniza contra a própria prerrogativa de Cristo, por muitas vezes aos seus discípulos, instruindo-os e dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e sempre abordando um pano de fundo para o futuro, porque toda grande heresia, toda grande descompensação de fé permeia-se sobre o mau conhecimento ou a ignorância do futuro. Então, estudar escatologia é saber o fim. Estudar escatologia é como ler um livro que, ainda que no seu princípio ou no seu meio contenha muitas tristes histórias,
muitas oscilações na vida do principal personagem que pertence ao livro. Mas o fim, quando já conhecido, nos acalenta o coração, porque faz-nos saber que tudo terminará de acordo com a vontade divina. Então, estudar escatologia é saber o futuro. Não intimamente preso ao livro do Apocalipse, porque a escatologia não está unicamente e exclusivamente no livro do Apocalipse. Nós temos inúmeros pilares para estudar o futuro. A escatologia bíblica, ela é fruto do livro do profeta Daniel, é fruto do livro do profeta Zacarias, é fruto do livro do Apocalipse, que seja um dos mais famosos, as epístolas paulinas, a saber, Tessalonicenses, Colossenses, Coríntios, Efésios, enfim, toda a contribuição do apóstolo Paulo, que ele mesmo relata ter sido levado ao terceiro céu, lhe fez ver na eternidade o tempo. Porque nós precisamos, em escatologia, discernir que o tempo do céu, baseado no livro do Apocalipse, e como dito, hoje é apenas uma introdução, nós teremos todas as aulas robustas e vastas em conhecimento. Então, nós entendemos que no céu há 3 tempos: o tempo do era, o tempo do há de ser, e o tempo do é. Esses 3 tempos é a famosa coinonia da eternidade, a maneira como a eternidade se revela. E a terra, como disse Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Na terra nós temos o passado, o presente e o futuro. E todas essas 3 esferas de tempo na terra fazem parte do na eternidade. Olha que maravilhoso isso. Tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo e tudo que eu ainda irei viver é o presente de Deus. Quando Deus olha para o homem, ele vê uma visão tridimensional. Isso. Ele vê quem você foi, quem você é e quem você será. E Jesus, por esta causa e razão, quando esteve em terra, não escolheu Pedro no capítulo 16 pelo Pedro do capítulo 16. Ele escolheu o Pedro pelo Pedro do Atos 2. E ele mesmo disse: Pedro, as palavras que hoje vos falo, o que faço hoje, vocês não entenderão, mas amanhã o saberão. Então, nós vemos que estudar a escatologia é ver um plano da eternidade dentro de um plano terreno. Então, estudar escatologia não é ver com estes olhos, ouvir com estes ouvidos. Paulo, que esteve na eternidade e ouviu palavras inefáveis e viu coisas portentosas, ele declarou o anseio de seu coração para todos aqueles que ainda não tiveram tamanho privilégio. E ele o disse: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem revelado para todos aqueles que o amam. Então Paulo era um amante da escatologia bíblica. Sem as epístolas paulinas, não conseguiríamos organizar em ordem sistemática a linha cronológica da escatologia bíblica. Mas, nesta introdução, eu vos apresentarei um plano futuro da escatologia bíblica em que nós estudaremos para a glória de Deus. Vamos lá? Estão preparados? Eu espero em Deus que sim. Então, estudar escatologia é entender que o plano nasce na vida de Sara, na vida de uma mulher, adjunto a Abraão, que diante da visita do próprio Senhor em Gênesis 18,
ela separa uma simples medida de pão e a transforma em 3. Bendito seja Deus. Esse registro do Gênesis 18 é confirmado por Cristo em Mateus 13. E então nós temos, a partir da aliança adâmica, seguida pela aliança noéica, e chegando à aliança abraâmica, nós vemos o cuidado de Deus com a história. Porque o princípio da aliança de Deus nunca foi com Israel. A aliança de Deus feita com Adão foi com a humanidade. Seguida da aliança noéica, que foi firmada com aqueles que da arca seriam salvos do dilúvio, a representação da igreja, que é tirada da hora da tentação. E por fim a abraâmica, confirmada futuramente a Isaque, Jacó, que será Israel. Então nós vemos da aliança abraâmica a terceira aliança fixada por Deus. Porém Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor já havia escolhido 3 medidas, e Sara, sabendo disso, pelo Espírito, ela separa 3 medidas de pão, uma para Israel, uma para a igreja e uma para as nações. Bendito seja Deus. Dentro dessa administração, o Pai se responsabiliza com Israel, o Filho se responsabiliza com a igreja, e o Espírito Santo se responsabiliza com as nações. Partindo deste princípio, se instaura uma linha cronológica. Nós temos então a escatologia bíblica, o apontar do futuro. E como nós temos em priori o povo de Israel, por meio de Isaque e Jacó, nós temos então em Israel a priori de Deus, ou a primeira medida a ser revelada. E é onde nasce a primeira parte do nosso estudo, chamada de 70 semanas de Daniel. E essas 70 semanas serão interrompidas em 69. E por que serão interrompidas em 69 semanas de 7? Porque o Cristo virá e será então morto no Calvário, será tirado da terra. E por ser tirado da terra, como dizem as profecias, e as estudaremos para a glória de Deus, nós temos uma interrupção de 1 semana no tempo. E como disse o apóstolo João, ele veio para o que era seu, Israel, mas os seus não o receberam. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então, passadas essas 70 semanas, nós começamos a revelação da igreja. A igreja nasce no Calvário. Jesus, no Mateus 16, ele diz: bendito seja Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E por que a igreja nasce no Calvário? Porque Paulo diz que o fundamento da igreja é Cristo. Então, se ele é o fundamento está abaixo do solo, ou que o seja, a morte do Cristo é o fundamento da sua igreja, para que pela sua ressurreição a igreja possa triunfar sobre a morte e o inferno. Aleluia! A partir de então, nós começamos a dispensação da graça. E essa dispensação da graça é marcada por 7 fases. É marcada pela fase de Éfeso. É marcado, bendito seja Deus, vou apanhar a Bíblia para não errar a sequência. Aleluia! É marcado pela igreja de Éfeso. É seguida pela igreja de Esmirna. Vai anotando.
a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, e a igreja de Laodiceia. Nós não estamos dentro da visão sistemática tratando de 7 territórios da Ásia Menor. Nós estamos tratando aqui de 7 tempos da igreja. Estudaremos que tempos são esses e que esses tempos revelam a história da igreja, porque todo este tempo marca a dispensação da graça de Deus. E nessa dispensação da graça de Deus, a salvação está oportunamente exposta e apresentada a toda a humanidade. Finda-se, portanto, a igreja de Filadélfia, consumando como rapto, mais conhecido como arrebatamento. Olha quanta riqueza em escatologia. Todavia, nós temos a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que participa da parúzia, mais conhecida como segunda vinda de Cristo. Popularmente falando, para que você entenda, nós temos em Filadélfia a igreja pré, em Laodiceia a igreja pós-tribulacionista. Bendito seja Deus. Contanto como rapto, a igreja adentra a Nova Jerusalém. Porém, antes de entrar na Nova Jerusalém, e se familiarize com este desenho que eu estou fazendo, um quadrado, porque a Nova Jerusalém é quadrada, em metragem cúbica e não quadrada, porque a Nova Jerusalém, ela tem por igual estatura, largura e profundidade. Se quiser traduzir estatura como altura, melhor, né? Geralmente estatura é usado para homens. Altura. Então nós temos metragem cúbica por igual. 3 portas de cada lado, por ser quadrado, então logo 4 lados. Porém, antes da igreja adentrar a Nova Jerusalém, ela passa pelo tribunal de Cristo, que não é para condenação, mas é para entregar a cada um galardão pelas suas obras. E nós estudaremos tudo isso. Aleluia! Passado o tribunal de Cristo, a igreja adentra a Nova Jerusalém. E adentrando a Nova Jerusalém, a igreja participa do célebre e tão aguardado momento das bodas do Cordeiro, que nada mais é do que a consumação do casamento com o noivo. Porque as 3 fases do casamento judaico se confirmam em anelo à igreja: a fase do juramento, a fase do desposo e a fase das bodas. Tudo isso, como vos disse, será estudado à luz da Escritura. O juramento se deu na cruz, quando ele escolheu a igreja, a ela se entregou e a ela amou como o noivo ama a sua noiva. O desposo acontece na fase da graça, que é a que vivemos, e as bodas se dá. Bendito seja Deus da eternidade, confirmando o casamento para a glória de Deus. E enquanto a igreja vive este grande apogeu na eternidade, enquanto a igreja vislumbra tão grande ceia e tão grande festa, participando das bodas, que depois disso ainda haverá a câmara nupcial, mas essas demais coisas eu vos falarei no momento oportuno. Bendito seja Deus.
Enquanto a igreja, apanhada dessa terra, com iminência, em mistério, oculta pelas nuvens, a terra a partir de aqui inicia a última semana que estava a faltar. Então logo uma semana tem 7 dias anos, tudo será explicado. O que popularmente é conhecido por nós como grande tribulação. E essa grande tribulação, volta-se o foco para Israel, porque a igreja, parcialmente, na visão daqueles que acreditavam, que guardavam a sua coroa, que esperavam pelo seu noivo, que entendiam as palavras do Apocalipse, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então são muitas provas robustas que no tempo oportuno estudaremos, confirmando de que a grande tribulação, a megatrípsilis, não se dá em Israel, em Jerusalém, mas no nível mundial. Dentro da grande tribulação, tudo será estudado. Nós temos a revelação, após a saída da igreja, de 2 personagens que serão estudados, o AC e o FP. O que significa a manifestação do anticristo e do falso profeta. Bendito seja Deus. Temos então dentro do período da grande tribulação, olha só, dentro do período da grande tribulação, nós teremos e estudaremos a ordem precisa e os momentos oportunos em que cada uma destas surge. Mas nós teremos a manifestação da ira de Deus, com a abertura dos 7 selos, com o toque das 7 trombetas e com o derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre a humanidade. Todos esses confirmando, além desses, o primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. Aleluia! Veremos na segunda metade da grande tribulação o Senhor enviando 2 ilustres personagens do céu, que serão chamados na teologia sistemática de 2T, são as 2 testemunhas. Estudaremos sobre eles o importante papel que eles terão na escatologia bíblica. Então nós vemos que a terra vive momentos terríveis. Durante esses 7 anos, muitos acontecimentos não nos surpreendem, porque todos eles são revelados como os acontecimentos históricos que se darão na grande tribulação. Acontecimentos que trarão à humanidade, não necessariamente aos homens, mas ao reino da besta, que estará instaurado na terra, e durante esses 7 anos reinará, o Senhor trará a sua ira. Aleluia! E diante deste cenário, nós vemos também uma grande luta no céu, que divide a tribulação em 2 partes. Essa luta no céu, Miguel e os seus anjos batalharão e arrancarão dos lugares celestiais todos os demônios e Satanás. E por que arrancarão dos lugares celestiais todos os demônios e Satanás? Os precipitando na terra, os jogando na terra, para que a terra possa viver os 3 anos e meio de grande tribulação, um período terrível. Mas todos esses detalhes nós estudaremos com muito critério, com muita manifestação de glória. Nós então, após a limpeza dos lugares celestiais, temos a nova Jerusalém descendo para este lugar, aleluia, abrindo as suas portas e entregando a igreja aos céus, porque nos céus o nosso nome já estava escrito. Lucas capítulo 10, verso 20, não vos alegreis porque os demônios vos sujeitam, mas alegrai-vos por terem os vossos nomes escritos nos céus. Não confunda nome escrito no livro da vida e nome escrito nos céus.
Nome escrito no livro da vida dá direito à vida eterna, tão logo a salvação. Nome escrito nos céus impõe autoridade e propriedade daquilo que foi entregue à igreja, os lugares celestiais. E então a igreja se apodera do seu lugar que por Deus foi preparado. E esses demônios que foram precipitados na terra trazem então um período de grande perseguição, o período da grande tribulação, fazendo com que Israel, ao final desta semana, ao findar da grande tribulação, esteja sitiado pelos exércitos inimigos. Mas então é onde se dá a conclusão do que nós chamamos de salvação de Israel. É o que se dá a segunda vinda do Cristo em glória, com todas as pessoas que foram salvas no arrebatamento, os mártires da grande tribulação e aqueles que foram confirmados salvos no fim. Estarão juntos os prés, os pós, os midi, todos reunidos em glória, vestindo trajes brancas e acompanhando aquele que estará montado no cavalo branco. Escrito, não é o cavalo branco do capítulo 6, mas o cavalo branco do capítulo 19. E o segredo não está no cavalo, e sim quem sobre ele está montado, que traz um manto sobre a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste momento da história se dá a parúzia, que diferente do rapto, que é iminente mistério, a parúzia, todo olho o vê, toda língua o confessa, e todo joelho se dobra, porque ele vem em glória, de maneira visível, ele vem visível, ele vem audível, ele vem perceptível, e ele vem para Israel, e evidentemente para todo aquele que se arrepender. Bendito seja Deus. Zacarias diz que nesse tempo oportuno ele mostrará aos judeus as suas mãos, e os judeus lhe perguntarão que feridas são essas em suas mãos, e ele lhes responderá: estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E sobre Israel virá uma grande manifestação de um avivamento, um quebrantamento e um arrependimento genuíno. E o Messias que eles crucificaram na primeira vinda, por eles será adorado na segunda, fazendo com que então eles sejam salvos. E o pão vivo que desceu do céu para eles no deserto, e não foi conhecido porque eles apanharam o pão e perguntaram: maná, o que é isso? Agora este mesmo pão desce do céu, se revelando como Salvador, como o pão da vida, como o Cristo. Por isso os havia ensinado a orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eles farão essa oração, e o bom Cristo, como pão que sacia a fome, será entregue para o judaísmo, e eles serão salvos para a glória de Deus. Quantas riquezas estudaremos, por isso que a escatologia é tão robusta. São 4 meses, se não 5, da trajetória que é mais importante na Escritura, e que eu não quero que você perca uma aula sequer. Quero um conselho desse humilde professor: se você ainda está estudando as demais matérias, as interrompa. O link ficará disponível, assista em outro momento. Bendito seja Deus, mas acompanhe a escatologia bíblica adjunto ao seu professor, para que possamos trilhar um caminho saudável, um caminho pleno de conhecimento, para que a luz do Evangelho abra os nossos olhos e descortine após nós todo o futuro que já nos foi revelado e já nos foi entregue. Bendito seja Deus. Por isso, após este momento, após a parúzia do Cristo, o Cristo vem para iniciar o seu reino, chamado de reino milenar ou milênio, onde ele reinará na terra. Isso mesmo, reinará entre os homens, colocando o seu trono, que tem como bases juízo e justiça.
É por isso que o Cristo que vem para reinar, ele agora vem para reinar sobre a última medida que falta, as nações. Por isso que antes deste reino, se dá neste momento da história, o julgamento das nações. E que estudaremos aonde está revelado. Ele separará os bodes das ovelhas. Neste julgamento, ele separa as ovelhas dos bodes, lhes permitindo entrar em seu reino somente aqueles que são ovelhas. Portanto, durante este período de milênio, Satanás e os demônios que haviam sido precipitados na terra serão presos, lançados no abismo, naquele mesmo lugar que nós estudamos, aonde há famosamente chamado Hades, 3 compartimentos: seio de Abraão, que está vazio desde a ressurreição de Cristo, lugar de tormentos,